Oi, gente, tudo bem? Hoje estou eu e a galera aqui para apresentar o capítulo 4 do livro História da Vida Privada no Brasil, um livro organizado por Fernando Novaes e Laura de Souza Mello. Bem, essa galera que está comigo sou eu, Paulo, a Ana Clara, a Rebeca, o Paulo e a Gabriela. Essa sequência vai ser a sequência de apresentação do nosso trabalho. A coleção História da Vida Privada no Brasil, organizada em 4 volumes, tem por objetivo descrever e analisar os costumes, os hábitos e modos de ser dos brasileiros ao longo de quase 5 séculos. É um livro que remonta ao Brasil, antes mesmo dele ser chamado de Brasil, né? O nosso capítulo, o capítulo 4, titulado de Cotidiano e Vivências Religiosas entre a Capela e o Calandu, é um capítulo elaborado pelo Luiz Moute. Natural de São Paulo, possui mestrado em Etnologia, doutorado em Antropologia, atualmente é professor titular aposentado do Departamento de Antropologia da Universidade Federal da Bahia. É fundador do Grupo Gay da Bahia, uma das principais instituições que laboram em prol dos direitos humanos dos LGBTs no Brasil. É sempre importante a gente trazer um pouco do autor para que não se foque apenas na obra, também em quem a escreveu, e também dar uma certa valorização e respaldo. Cotidiano e Vivências Religiosas entre a Capela e o Calandu, que é o capítulo 4, herdeiro da tradição judaica, o cristianismo sempre ensinou seus fiéis um caminho de 2 mãos para se conseguir a perfeição espiritual e o tão almejado galardão no reino dos céus. Em um lado, o exercício individual e privado de atos de piedade e comunicação mística direta da criatura com Deus Nosso Senhor, do outro, a prática pública dos sacramentos e cerimônias sacras. Luiz Monte apresenta esse dualismo existente entre as práticas religiosas e cotidianas, privadas e públicas. E nessas práticas privadas, além da oração como comunhão a Deus, feita no âmbito privado, no conforto do seu lar, em que temos o indivíduo no momento mais íntimo, no momento mais de reflexão, essas práticas privadas também nos levam a pensar em outro ponto. É sempre bom a gente fazer um paralelo com a sociedade contemporânea, onde a gente vive uma máquina social voltada ao mercado, em que o indivíduo acorda de manhã, vai trabalhar, passa o dia no trabalho. Quando chega em casa, ele quer apenas virar a chavinha e se esquecer de tudo aquilo que passou no trabalho e descansar, curtir seu lar. Será que a igreja não se compara a esse trabalho chato em que o indivíduo hoje vê durante o dia, em que quer apenas virar a chavinha e descansar na sua casa, quer manter 2 universos diferentes? Será que a igreja não age como uma forma de tirar essa chavinha e invadir o universo também da vida privada, para que o indivíduo, não que a igreja seja naquele período, dentro da mentalidade, alguma coisa chata, mas que será que a igreja não quer usar esse mecanismo de invadir a vida privada para que ela esteja completamente dentro da vida do indivíduo? E também, em relação a essas práticas privadas, ainda temos outros pontos a se destacar, como a própria prece que se faz, onde uma prece nada mais é do que palavras decoradas em que são repetidas e que exaltam, claro, a sua própria religião. E se você aplica isso no contexto de uma sociedade hereditária que está se expandindo, está se desenvolvendo, e cada cidadão cresce escutando aquela prece, cresce com aquele na cabeça de que se deve orar a Deus, ele já nasce um cidadão preparado para consumir a fé católica. Isso já entra também nas práticas coletivas, nas práticas públicas, onde nesse dualismo existente entre consumir dentro de suas casas, no âmbito privado, a fé, também é consumida em locais públicos, a propagá-la através de cultos religiosos, através da própria catequização. Nesses 2 pontos, em vida privada e pública, também levantamos questões muito interessantes, em que o Brasil, sendo colonizado, ele tinha indivíduos que tinham uma certa fé chegando até aqui, e aqueles precisavam espalhar essa fé aqui, tanto manter entre eles, que de lá vieram, como os que nasceriam aqui e os que já estavam aqui, os que eles consideravam pagãos. Ou seja, é preciso que a igreja utilize estratégias que milenarmente deram certo para que ela esteja viva até hoje. E isso nos traz uma reflexão. Será que é essa a chave da Igreja Católica? Essas práticas privadas de incentivar os fiéis
a consumirem a fé nos âmbitos de seus lares e no âmbito público, em propagar essa fé. Será que essa é a chave da Igreja Católica, ter conseguido sobreviver tantos séculos, ter conseguido passar por todas as outras religiões que apareceram, que se extinguiram, e a Igreja se manter forte? Será que esse dualismo é que consegue trazer a Igreja até os dias de hoje? Quando dois de vós se unirem sobre a terra para pedir seja o que for, conseguirão em meu Pai que estás no céu. Porque onde dois ou três estão reunidos em meu nome, aí estou no meio deles. Essa é uma passagem do Atos dos Apóstolos em que o Luiz Monte traz no capítulo para apresentar a fortificação em que a igreja dava, a legitimidade que ela utilizava através da figura de Jesus Cristo para continuar algumas práticas, como a prática citada anterior da religião aplicada em âmbito privado e âmbito público. Essa citação se refere ao âmbito público, em que a unção das orações as fortalecem. E com isso você tem uma propaganda em que aumenta cada vez mais os esforços para que você tenha massas e massas que consumam aquela fé. E assim como o sucesso na Europa através da figura de Jesus Cristo, o Luiz Monte também consegue encontrar aqui nesse Brasil colonial a penetração da figura heróica de Cristo nessa vida privada, em que, mesmo que tenha uma figura de Deus Pai, a figura do Cristo Salvador, de um herói em que veio à Terra, é a que consegue dar um norte para toda a religião. E o Luiz Monte explica isso fazendo um comparativo, em que essas práticas privadas e essas práticas públicas foram realizadas por Jesus quando esteve na Terra. As práticas públicas em ele catequizar, ensinar a fé em público, e as privadas, em que ele orava antes de refeições, em que ele orava ao Pai quando estava em dificuldades. Então temos essa figura do Cristo Salvador como objeto a se legitimar a fé. Dentro dessa hierarquia da Igreja Católica, nós temos no calendário vários dias santos, temos nessa sociedade os domingos reservados para se ir à missa, ou seja, você tem uma sociedade em que ela vai hereditariamente consumindo a mesma fé, a fé vai se propagando, e com isso a igreja consegue garantir o presente e o seu futuro. E comparado com a sociedade contemporânea, temos um contexto de globalização muito imaturo, embora com os avanços marítimos e tecnológicos da época, mas ainda era muito difícil a comunicação em longas distâncias. Então você tem um povo que vem da Europa para cá e que ficam, de certa forma, descentralizados no que se refere ao contexto europeu da metrópole e se vive uma unção maior. E com isso a igreja precisa usar alguns mecanismos que venham fazer essa união e que mantenham esses fiéis com um norte a se seguir e que não se percam, porque é de grande prejuízo para a fé um número menor de fiéis. A gente tem até a igreja como a primeira instituição sem fins lucrativos, né? Dentro dessas práticas em que a igreja utilizava para manter seu rebanho, eu trouxe uma citação do Frei Francisco da Conceição, em que o Luiz Monte coloca no capítulo, em que ele vai reforçar o que se deve fazer no cotidiano, em que vocês podem dar aquela velha pausada no vídeo para estar lendo, já que a gente pode utilizar desse recurso no contexto em que estamos. Outro ponto a se destacar no cotidiano é a inserção das igrejas mesmo físicas, dos templos, em que uma tentativa de transformar a colônia em um espelho da metrópole, onde podia se realizar cerimônias, cultos religiosos ao ar livre, nos centros urbanos, com maior euforia. Na colônia não tinha esse mesmo privilégio, pela falta de infraestrutura ocasionada pelo urbanismo tardio. As cidades eram muito precárias, estradas de chão, em que no inverno alagavam, no verão tinha muita poeira, animais selvagens, em decorrência do desmatamento feito de maneira muito rápida para que se pudesse ocupar aquelas áreas. Fora isso, tem os mendigos, os negros que iam ao mando de seus patrões às cidades, todos esses como objetos a se enfeiar,
a deixar feio a prática da religião. E com isso ela sugere outro aspecto, que é a criação desses templos como lugares a se manter, a se cultivar a fé e ter aquele espaço físico, aquele espaço de proteção, não tá à mercê dos problemas em que a gente se encontra na rua. E até na criação desse templo temos algumas dificuldades, como a sociedade que começa a frequentar esses templos, ela é variada. Você tem ricos, você tem pobres, e com isso sugere outro aspecto, que é a criação de capelas nas suas residências, em que a elite, ela, querendo fugir daquele contexto de estar misturado com o povo mais marginalizado, ela começa a propor em que em suas residências, claro, em grandes faixas de terra, que assim permitem, que possam construir suas próprias capelas, frequentar sua própria igreja, ter seu próprio culto religioso. A presença da mulher nesses espaços religiosos também, de certa forma, causava euforia na igreja. Depois que a igreja descobriu, através de alguns de seus documentos de confessionário, sobre o envolvimento de alguns padres com alguns fiéis, a igreja tenta criar mecanismos que maqueiem aquele acontecimento e que transfiram para outro. Através disso, a igreja começa a orientar o uso, começa a deixar concreto o uso de uma roupa mais adequada a frequentar a igreja, que não se deve haver conversinhas ou uma aproximação mais íntima, e sim o foco seja Deus. Todas são essas práticas que a igreja tenta utilizar para que tire um pouco o foco do acontecimento errado em que se aconteceu dentro da instituição. E aí vocês têm um apelo dos arcebispos da Bahia através da Constituição, em que eles tentam dar um puxão de orelha nos fiéis para que certas práticas e costumes não aconteçam dentro dos templos, das igrejas, que eles se portem de maneira diferente. E com isso, a gente consegue ver que a igreja ela chega e se mantém sempre no cotidiano, onde ela reforça aquilo que talvez tenha sido o que a trouxe até os dias de hoje, que é ter o caráter público e privado de propagar a fé. Ela age como de maneira hierárquica na sociedade. Temos aí a igreja também tentando se adequar a esse novo contexto, diferente da metrópole europeia, em que estava tudo tão enraizado, a igreja construindo seus templos, tentando fugir dos centros precários e marginalizados. E temos a igreja encontrando também dificuldades quando ela cria esses templos, e nisso tendo que migrar para pequenas capelas, tendo que dizer como o povo deve se portar dentro das igrejas. E isso a gente vê que a igreja ela mantém todo um cotidiano, ela molda seus fiéis, os fiéis que a seguem. Agora a Ana Clara vai dar continuidade à apresentação. Olá, gente. Eu vou falar sobre cotidiano e vivência religiosa. Bem, a oração era um ato de virtude de religião e a oração era um pão cotidiano dos justos. Sem esse pão, a gente não podemos dar um passo na virtude. E a oração, ela era um trato reverente com Deus, com que a criatura recorre a Ele para remédio de suas necessidades. Então, quando a gente está, doente, quando a gente está doente e tudo, a gente recorre a Deus, a gente faz uma oração, pede para Deus nos curar. Então é isso, né? Que as pessoas recorrem a Deus como um remédio, como um santo de cura. Bem, para alcançar essa virtude, frades e freiras dividiram as horas do dia em horas canônicas, que eram ocasiões especiais de comunicação da alma com o Criador. E essas horas canônicas foi dividido em 8 momentos do dia, que era meia-noite, 3 da manhã, às 6 da manhã, às 9 da manhã, ao meio-dia, às 6 da tarde e às 8 da noite. E esse costume era realizado mais mesmo por frades e freiras. A população em geral não tinha esse costume. A população em geral tinha o costume de, pelo menos nas 3 principais horas litúrgicas do dia, que deviam ser marcadas pelas badaladas especiais, né, que eram as badaladas do sino das igrejas, que sim lembravam os moradores de rezar. E quais eram essas horas?
às 6 da manhã, ao meio-dia e às 6 da noite. Então, eram as horas que a população em geral mais rezava. Bem, aí vem a devoção familiar. O que consiste essa devoção familiar? É o apego, né, que as famílias têm por santos. Cada família, né, escolhia um santo ou vários santos para ser devoto, né, que ia passar de geração em geração aquela devoção por determinado santo, ou podia ser mais de um santo. Tipo, as mulheres, elas tinham muita devoção pela Nossa Senhora do Bom Parto, né, do qual elas chamavam, e falavam até que ela era comadre dela, por conta que sempre, ao dar à luz uma criança, elas se apegavam a ela. E ao Santo Antônio também. Era algo que as famílias tinham muito apego. E o Santo Antônio era um santo onde passava de geração em geração. Tipo, uma família tem uma moça em idade de casar e mandava aquele santo para aquela moça. E após aquela moça se casar, mandava o Santo Antônio para outra moça da família. Então, ele era um santo passado de geração em geração. E nas casas urbanas, né, na entrada da casa sempre ficava uma cruz de madeira. E nas casas rurais ficava um mastro com a bandeira de um santo, o santo que aquela família era devota. E dentro das casas, essas pessoas contavam com uma série de imagens, quadros, amuletos que sinalizavam a presença do sagrado no espaço privado familiar. Em pleno 2021, as famílias ainda continuam conservando esse costume, né, sobre os santos. Essa devoção familiar ainda continua muito presente aqui. Bem, aí a gente tem a imagem de um santo na sala, né? A imagem, o quadro de um santo na sala. E nessa outra imagem é a cruz que fica na entrada da casa. Então, isso tudo está no espaço da entrada da casa para a sala, já tem essas duas imagens de santo. E nessa outra imagem, nessas outras duas imagens, vocês podem ver um altar. Esse altar já fica na sala, fica a cruz e depois da cruz fica esse altar. Tudo isso na entrada da casa, né? Quando a pessoa chega na casa, ela já se depara com isso. E a gente pode ver que isso ainda é muito presente. Quantas casas a gente não se depara com essa devoção familiar? E essa segunda imagem é o quarto dos santos. O quarto dos santos, ou um oratório. Bem, com essa devoção familiar foi criada uma indústria de pequenos oratórios. Esses oratórios era tipo uma sala que eles criavam no meio da cidade e tudo, onde eles guardavam várias imagens e esses oratórios eram chamados de maquinetas. E onde guardava essas imagens, eles também faziam conservavam relicarias. Tipo, um pedaço de madeira, onde eles afirmavam que era da cruz, um osso, onde eles afirmavam que tinha sido de algum santo. Então, eram artefatos no qual eles falavam que pertencia a algum santo. E também guardava talismãs, esses talismãs, né? Talismãs que eram aceitos e tolerados pela igreja. Tipo como a rosa de Jericó. Era um talismã no qual eles guardavam lá. E era comum também, nessa época, a construção de capela. Essas capelas eram construídas próximo às casas grandes dos engenhos de açúcar. E essas capelas eram um ponto de reunião social. Era o ponto onde acontecia batizados, casamentos, às vezes acontecia um velório, né? Onde acontecia um velório, primeira comunhão. Então, a igreja era o único lugar que eles tinham, né, para se encontrar. E todas aquelas pessoas se arrumavam e iam se encontrar. Era na igreja. Os custos, né, para a pessoa construir uma capela doméstica, né, uma capela que ficasse ali dentro da sua propriedade, era alto e era muito burocrático, né? E porque os eclesiásticos eles demoravam para autorizar, né, a ereção de uma capela. E quando essas capelas domiciliares eram construídas, tinha que ter uma pessoa que assumisse ela, ou seja, o capelão. E esse capelão ele tinha várias obrigações, tais quais fazer as missas ao domingo, aos dias santos, explicar a doutrina cristã, alertar sobre a magnitude do pecado. Bem, agora eu vou falar sobre o pietismo barroco. Para dar início, eu vou falar que a vida religiosa em Portugal era marcada pelo ascetismo, e nisso ele estimulava os fiéis por meio da oração. E a oração ela era considerada o alicerce
da vida espiritual. E nisso ela tinha 5 condições para atingir a perfeição. Então, ela tinha 5 condições para você atingir a perfeição da sua oração. E a primeira é apartar-se de todas as criaturas, ao menos mentalmente, e juntar-se a Deus amorosamente. A segunda, humilhar-se na oração, prostrados ante a majestade divina. A terceira, frequentar assiduamente a oração, como o Cristo passava muitas noites orando. Quarta, orar com atenção e fervor. Quinta, subjugar a vontade ao beneplácito divino. Então, essas eram as 5 condições de fé. E depois disso vem a penitência. A penitência era sim estimulada pelos religiosos. A penitência não se fazia somente no âmbito privado, fazia-se também no âmbito público, né? As pessoas praticavam atos de penitência em lugares públicos e como ela era estimulada pelos religiosos, se tornou um exibicionismo. Algumas pessoas acabavam se entregando à autoflagelação, que consistia nessa autoflagelação. Elas entregavam, dedicavam sua alma ou seu corpo para um prazer próprio, podia ser físico ou espiritual. Então, isso era a forma de autoflagelação que elas faziam. A devoção para os santos e relíquias era generalizada a uma obsessão. Como assim? Essa devoção aos santos era que cada devoto ela montava a sua corte. Essa corte, o que é que consistia nessa corte? A corte continha o seu anjo da guarda, os seus protetores prediletos. Então, ele montava essa corte com os santos deles prediletos, que ele acreditava, que iriam proteger ele. Então, bem, existe o contrato, que é o contrato de promessa e dívida, que o que é que consiste esse contrato? Por exemplo, eu fiquei doente e nisso eu faço um contrato com esse santo. Nesse contrato, eu falo que se eu ficar boa, graças a esse santo, eu irei fazer uma estátua dele na cidade. Então, ao eu me curar, eu irei ter que pagar essa dívida para ele. Então, eu fiz a promessa e ele me curou, então depois eu vou ter que pagar a dívida. E eles também acreditavam em forças malignas, né? Se eu ficasse doente, seria por conta de uma força maligna e que o bem venceria, que era quando eu me apegasse a um. E para algumas pessoas, a religião, ela estava no centro de tudo, né? Ela era a razão primordial da existência humana. E para outras pessoas, ela era só um conjunto de práticas rotineiras. Como assim, conjunto de práticas rotineiras? Ela era só um conjunto de coisas que a pessoa tinha que seguir, né? Por conta que ela não queria ser castigada, ou ser castigada por uma pessoa mais velha, né? Ser castigada, ou criar um atrito com alguém mais velho, ou com uma autoridade religiosa. Então, ela só seguia aquilo porque tinha que seguir, mas não estava nem aí para a religião. Tinha uma crença que Deus ele castigava os relapsos ou pecadores, enviando pestes, pragas, tempestades, toda sorte de infortúnios. Então, o medo levava à via estreita da virtude. Então, as pessoas, elas oravam muito, rezavam muito para adquirir aquela virtude, porque ela tinha medo das pragas, tinha medo das pestes. Elas tinham medo que se elas não fossem virtuosas o suficiente, Deus iria castigá-las com essas pragas. Tinha pessoas que ficavam na paranoia, que somente a confissão não era o suficiente e que elas iriam permanecer no pecado. Então, elas acreditavam que o ato de se confessar não era o suficiente, para perdoar os pecados dela, para ela ir para o céu e tudo. Elas tinham essa verdadeira mesmo paranoia de achar que elas não iriam para o céu, que isso não era o suficiente, que elas tinham que fazer algo a mais. Então, algumas pessoas faziam outras ações por fora, para tentar conseguir um lugar no céu, ou para tentar não conseguir, elas tentavam comprar um lugar no céu, ou para tentar amenizar, elas acreditavam que também poderia amenizar o tempo delas lá no purgatório, e logo em seguida elas iam para o céu. E em seguida tem as donzelas recolhidas, que elas eram modelos extremados do primeiro tipo de vivência católica autêntica. E sobre as donzelas recolhidas, a Rebeca vai falar a seguir.
Cumprimento a todos com bom dia, boa tarde ou boa noite, dependendo do horário. E agora a gente vai focar no tópico donzelas recolhidas. Bom, o autor Luiz Motti, diante das suas abordagens, das fontes que ele traz para dialogar com as suas problematizações, ele faz um agrupamento, um panorama, ao analisar a vivência católica dos colonos no Brasil. E aí esse agrupamento fica: primeiro, católicos praticantes autênticos, que seriam aqueles que realmente levam a sério os ensinamentos da igreja, católicos fervorosos, e que isso se demonstrava nas suas atitudes no seu dia a dia. Católicos praticantes superficiais, que eram aqueles que cumpriam os ritos religiosos, mas era mais por questão de status social e não por convicção. E os católicos displicentes, que eram aqueles que eram indiferentes aos rituais religiosos, que os evitava, mas que muitas vezes os praticava por conta do medo, do receio da repressão inquisitorial. E aí, nessa categoria, o autor ele inclui os cristãos novos, os judeus, os libertinos, os ateus. E aí, por que é que eu estou trazendo essa análise do autor? Porque ele vai incluir as donzelas recolhidas nesse primeiro tópico, que seriam as católicas praticantes autênticas. Só que, como a Ana já falou anteriormente, é um modelo exacerbado dessa primeira análise dele, né? Nessa primeira categoria. Tardiamente fundados os conventos e mosteiros femininos no Brasil, muito mais raros e dispersos do que os encontrados no Peru ou México, inúmeras donzelas, não encontrando instituições religiosas onde pudessem se consagrar de corpo e alma, fizeram de suas próprias casas uma espécie de claustro ou recolhimento. Então, como a gente já viu aqui no tópico, foi tardiamente fundado os conventos femininos no Brasil, foi somente no século XVII, e enquanto não havia esses conventos, esses mosteiros, acabou que por surgindo espaços de recolhimento de mulheres, onde elas ficavam reclusas. E aí, um dos casos mais fantásticos dessa maneira peculiar de religiosidade privada envolve 6 irmãs da vila de Muribeca, no termo de Recife, pertencentes à tradicional família Rodrigues da Fonseca. Ele traz outros relatos, mas eu trouxe esse aqui porque eu achei bem interessante, inclusive ele fala que é um dos mais fantásticos. E através desses relatos, das características dessas 6 irmãs, a gente percebe que elas praticavam jejuns bem pesados por muitos dias, elas praticavam autoflagelação física, orações por períodos prolongados, então é um modelo bem exacerbado mesmo. Ter santo, penitente ou beato dentro de casa era garantia de prestígio. Então, o que acontecia? Não só para aquela pessoa que era considerada um exemplo de heroísmo da fé, mas também, principalmente, para a sua família. Porque o que acontecia? Ganhava-se notoriedade social, as pessoas elas doavam, havia muito aquela questão, né? Que por serem consideradas exemplos de heroísmo da fé, as pessoas queriam estar perto, queriam ter contato, porque achavam que assim teriam um contato maior com Deus, né? Com essas pessoas que se consagravam tanto para estar em contato com Ele. Então, inclusive, há relatos de pessoas que tentavam se passar por essas pessoas, né? Elas tentavam demonstrar que eram piedosas, que tinham também experiências com o sobrenatural, para que assim pudessem receber essas doações, esse prestígio social. Agora a gente vai focar no segundo tópico, intimidades com o santo de casa. Na religiosidade popular do Brasil colonial, a intimidade dos devotos frente a frente com certos santos e orados percorria um contínuo de amor e ódio, que incluía louvores, adulação. Essa questão da adulação a gente percebe no relato do autor, quando ele vai falar que os santos prediletos, eles eram bem vestidos, colocava-se brincos, colares, bem ornamentado. Rituais propiciatórios, intimidação, caso os santos não atendessem os pedidos, e até a agressão física explícita com essas imagens. Devoção preferencial de nossos colonos por Maria Santíssima, como a gente lembra, através dos textos da Mary Del Priore, havia essa devoção preferencial por Maria Santíssima. E essa devoção, essa intimidade, ela se expressava já desde o nascimento do bebê, do recém-nascido, e no momento do parto, onde o parto era assistido por uma imagem da Nossa Senhora das Dores. De todos os santos da corte celeste, o lusitano Santo Antônio de Lisboa
foi e continua sendo o campeão da devoção popular em toda a cristandade. Inclusive lá em Portugal, e aí isso é trazido também para o Brasil. Se hoje em dia Santo Antoninho, como era chamado no Brasil colonial, é mais comumente invocado como deparador das coisas perdidas e cupido celestial, nos tempos de cativeiro foi o principal colaborador dos senhores na captura dos negros fujões. Então, havia muito essa questão, essa busca, as intercessões focavam muito nisso, a captura dos escravos. E há relatos de que os pedidos eram atendidos, e aí, quando os pedidos eram atendidos, havia uma questão, um tratamento para com o Santo Antônio, com a imagem. Mas quando não era atendido o pedido, havia práticas de intimidação, como a gente viu lá naquele primeiro tópico. A imagem era colocada de cabeça para baixo, ou colocada num local isolado. Dentro de casa é o espaço primordial onde tem lugar as práticas religiosas, não só as incentivadas pela igreja, mas também aquelas devoções que, por heterodoxas, melhor convinha que fossem praticadas longe dos olhares. Então aqui a gente vê que a casa é o espaço primordial, onde há lugar para as práticas religiosas, não só aquelas incentivadas pela igreja, mas também aquelas consideradas inapropriadas, que eram demonizadas pela igreja. E aí, inclusive, o autor vai trazer relatos de que às vezes havia uma certa judiação com as imagens, e aí que isso pode ser explicado por conta desses colonos praticarem a religião católica de forma obrigatória, sendo que as suas raízes, que a sua fé estava depositada em outras crenças. E então, isso era uma espécie de vingança. Finalizo a minha fala trazendo esse tópico. Se Santo Antônio e outros santos da corte celeste católica não cumpriam o desejo e promessas dos devotos, das devotas particularmente, inúmeras alternativas menos ortodoxas podiam ser acionadas pelas pessoas visando o mesmo fim. Então aqui o que é que acontece? Havia muito a questão das simpatias domésticas que o Paulo vai trabalhar, a questão das feitiçarias, das crendices populares que não eram aceitas pela igreja, mas que eram muito recorridas pela população. E eu agradeço a atenção e agora a gente vai analisar o tópico as simpatias domésticas. Boa tarde, pessoal, tudo bem? Daremos continuidade ao seminário, partindo agora para o tópico Simpatias Domésticas. Antes de adentrarmos ao tópico, é necessário que saibamos o que é de fato simpatia. Simpatia consiste em pequenos rituais para acharmos, por exemplo, um objeto perdido. Dê 3 pulinhos e agradeça a Sanguinho. Para afastar maus olhares, se banhe de sal. Para atrair sorte, ou paz, melhor dizendo, vista-se de branco no Réveillon. O brasileiro André Souza, pós-doutorando em psicologia na Universidade do Texas, e a psicóloga americana Christine iniciaram uma série de pesquisas sobre rituais, especialmente simpatias. E essa pesquisa deu que essas crenças em mandingas é uma forma de superar situações em que nos sentimos fora do controle. Quanto mais paz, por exemplo, e repetições o ritual tiver, mais as pessoas creem neles. Ou seja, um exemplo bem prático. O que é mais fácil a pessoa acreditar? Para crescer o cabelo, beba toda vez antes de dormir um copo de suco de laranja. Ou, para crescer seu cabelo antes de você dormir, esprema meia banda de laranja, passe o bagaço da laranja ao redor da boca do copo, dê 3 mexidas e tome. Bom, se a pessoa for supersticiosa, ela vai acreditar mais na segunda. Simpatia doméstica. A hierarquia católica, ou seja, a Igreja Católica, ela sempre foi oposta às outras religiões. E, mesmo assim, cresciam as denúncias frequentes no Nordeste brasileiro
nas minas e no resto da colônia de pessoas que recorriam a feiticeiros. E o mais interessante, eram padres e frades que encaminhavam alguns deles para esses calunduzeiros. A Igreja Católica, que era totalmente avessa a outras religiões, todo aquele que não fosse católico era o demônio. O negro que veio da África era um indivíduo sem alma, um endemoniado. Mas, para sanar algumas enfermidades, os próprios padres e frades encaminhavam esses indivíduos para esses feiticeiros. Veja a contradição. E antes de qualquer decisão sobre o enfermo, era necessário que o mesmo fosse examinado por autoridades eclesiásticas e aprovado, devendo levar licença médica por escrito. Ou seja, a Igreja Católica, antes de fazer qualquer coisa, primeiro analisava o indivíduo que estava enfermo, era uma base de exame, laudo, e só assim decidia o que iria fazer. A Brasil Colônia estava repleto de práticas e expertices variadas. Por exemplo, o João, que era preto e escravo, ele benzia panos para estancar sangue das feridas. Ou os pardos Faustina e João Dias, eles faziam quimbandos, enquanto Joana, também parda, mas forra, benzia quebranto, olhado, carne quebrada, ventre caído e bicheira. O mais interessante é que essas crendices elas não eram privadas somente aos negros, muito pelo contrário, brancos, pardos, negros livres e escravos eram denunciados. Por quê? Pois eles usavam a oração da estrela para sujeitar vontades, benzendo para abrandar o coração dos brancos, rezando a Santo Antônio, por exemplo, para achar coisas perdidas. A mesma coisa com o São Longuinho, por exemplo. Perdi algo, vou dar 3 pulinhos para que eu possa achar. E para tal, medindo com um cordão a porta por onde um escravo fugira. Ou ainda, orando para estancar sangue. Havia os que recitavam mandinga para ser valente e as que curavam a madre ou o sapinho da boca com benzeduras. Ou seja, esses rituais estavam introjetados na mentalidade desse povo colonial. O mais interessante é que mais de uma centena de cristãos, frisando bem, cristãos, tão abertamente toda a gama de bênçãos proibidas, pelas quais poderiam ser punidos com castigos tão graves. Olha só, mesmo com todas essas denúncias, mesmo com todas essas ameaças da Igreja Católica, como eu já havia falado, essas crendices, essas mandingas já estavam introjetadas na mentalidade deles. Toda coisa que, por exemplo, apareceu uma enfermidade, eles já recorriam o quê? Às mandingas. E isso vai levar a efeitos, por exemplo, a que pessoas portavam alfinetes, penas, anzóis, bichos, cordéis de algodão, linho, olhos de vários animais, ezoinhos de peixe muito grandes, dentes de gente, alguma areia, pedaços de peles de animais e outras muitas imundícies. Ou seja, através dessas imundícies, eles achavam que poderiam, por exemplo, afastar o mau olhar, curar alguma enfermidade. Então, a gente pode analisar que a Igreja Católica, ou seja, o catolicismo, era a religião oficial, mas para algumas enfermidades que não eram sanadas através dessas rezas, recorriam a quem? A esses feiticeiros. Então havia basicamente uma concorrência aí, né, entre o catolicismo e essas crendices, simpatias e mandingas. A pobreza ela multiplica os endemoniados, assim também a ignorância multiplica os exorcistas. Ou seja, quem eram esses endemoniados? Eram, por exemplo, os negros que adivinham da África, né? Vale lembrar que os negros eram considerados como pessoas sem almas, endemoniados. E quem praticava esse exorcismo? Os padres. Porém, muitos desses padres que não conseguiam sanar esses problemas através de exorcismos, eles encaminhavam esses enfermos para onde?
para esses feiticeiros. Um segundo aspecto característico do cotidiano religioso no Brasil de antânico, conforme anunciamos acima, era a relativa indiferença do baixo clero, ou seja, eles tinham conhecimento do que acontecia, mas algum desses procedimentos eram basicamente ignorados, ou então havia uma grande discussão de se esses rituais, ou seja, as mandingas, essas crendices, eram errados ou não. Temos exemplo de pessoas que praticavam tais mandingas dentro de conventos. Ou seja, um convento que faz parte da Igreja Católica recebia crendices e mandingas. Ou seja, Sorô Maria Bernardina de Santa Teresa, do convento do Desterro, Salvador, denuncia que no mesmo convento veio 3 vezes uma preta chamada Teresa Sabina, que ouviu dizer morava em Santo Antônio do Carmo, no mês de setembro de 1758. Entrou no convento a curar a uma religiosa chamada Maria Teresa Josefa, com abusos de sua terra, pondo-lhe o pé em cima de uma caveira de carneiro, lavando o pé e cantando a sua língua e mandando esfregar o corpo da religiosa com um tostão de cobre. A presença de numerosos escravos, negras e mestiças entre claustro certamente favorecia a entrada em tais instituições religiosas de práticas e crendices nem sempre aprovadas pelo oficiolato católico. Ou seja, mesmo dentro das próprias igrejas, de conventos, isso acontecia. Só para termos noção como essa mentalidade do colonial, ou seja, essa concorrência entre o catolicismo e essas crendices que advinham das religiões africanas, havia meio que uma concorrência aí. Então, agora a minha colega dará prosseguimento aí ao próximo tópico. Dando continuidade ao capítulo 4, vamos agora discutir sobre o segredo e o secreto, as práticas ocultas das religiões heterodoxas. Segredo e secreto. Ocultismo de práticas religiosas, crenças e rituais pelos heterodoxos no Brasil colonial. É claro que esses heterodoxos, sejam eles cristãos novos, praticantes dos rituais africanos e tribos indígenas, eles tinham um cuidado para que não fossem percebidos, né, pela Inquisição e pela instituição católica. E é exatamente disso que essa parte do texto vai falar, sobre a ocultação desses rituais. Durante todo o capítulo, Luiz Motti nos agracia com vários relatos, né, sobre o determinado assunto que estamos trabalhando. E aqui não vai ser diferente. Vários relatos sobre pessoas que viveram nesse período e que vivenciaram essas práticas. E entre esses relatos, eu destaquei o cristão novo Fernando Gomes Nunes, morador de Minas Novas dos Goiáses, preso em 1733, onde ele vai confessar que há 22 anos atrás o pai dele o influenciou a praticar a lei de Moisés, que ela era a salvação. E a partir disso, ele passou a guardar os sábados, cortar as unhas, usar camisas limpas nas sextas à tarde e alguns costumes judeus, né, que eram praticados por muitos cristãos novos, não só esse, né, ele cita vários exemplos, eu destaquei esse único aqui. Vale destacar que a paginação que está aqui no meu slide é baseada no livro de bolso, no formato de PDF. Então, pode ser que ela esteja diferente do livro físico ou livro de bolso físico. De fato, diversos amos e senhores foram denunciados ao Santo Ofício por seus escravos, sobretudo por sodomia e judaísmo. E mais um motivo pela ocultação desses atos, né?
porque além da igreja, né, sempre estar ali presente, observando e policiando para que práticas como essa não fossem disseminadas, os escravos também delatavam os seus senhores. E com isso eu trago a famosa frase: o segredo é a alma do negócio. Isso não valia apenas para o comércio, e sim para a religião. Porque além da preservação da imagem da pessoa, ela estava evitando concorrências, no caso de mães de santo e curandeiros. Principais artifícios usados pelos heterodoxos coloniais para desviar a vigilância inquisitorial. Os principais artifícios eram sempre locais distantes, desertos, para se proteger e ocultar as suas práticas. Alguns adeptos dos rituais africanos optavam por instalar seus locais de culto distantes da povoação, porque ao mesmo tempo em que eles estariam mais próximos da natureza, mais propícios a encontrar seus deuses, eles estariam distantes de olhares curiosos e dos detentores de poder. Muitos relatos que Mote traz, né? Podemos destacar um relato curioso da Joana Pereira de Abreu e a mestra feiticeira Cecília. Então, Joana, seguindo orientações da feiticeira Cecília, ela se dirigiu à igreja da Vila da Mocha, que é a atual cidade de Oeiras, sem roupas, e teve relações sexuais com o próprio demônio, além de exaltá-lo como um deus e xingar a figura de Jesus Cristo. Em outros rituais, Joana afirma que era levada junto com outras duas mulheres para um local deserto, um campo aberto, e onde lá estavam outras mulheres de diferentes cores e castas, que ela acreditava também ter sido levado, assim como ela, para esse local. Também haviam homens, mas no relato ela diz que era a figura de um homem, mas que era a representação do demônio. E juntos faziam adorações, cerimônias, arrenegações, e com o amanhecer chegava ao fim as cerimônias e elas eram levadas de volta para as suas casas. Então, na última parte do texto, vamos abordar sobre a confissão dos pecados. O local de confissão era arquitetonicamente pensado. A igreja, e o local de confissão, ele deveria ser reservado, mas que ainda assim fosse visível para evitar tentações e intimidades. Ato sacramental, confissão auricular. Com essa forma de confissão, a igreja tinha acesso às emoções e pensamentos mais íntimos de seus fiéis. E essa confissão, esse sacramento, era legitimado pelas constituições primárias do arcebispado da Bahia. O padre era visto como a representação de Cristo. Ele deveria receber os penitentes com compaixão e não deveriam demonstrar nenhum tipo de emoções negativas ao ouvir as confissões de seus fiéis. Uma vez que o sacerdote sentisse que o penitente não estava detalhando os seus pecados e os fatos, ele deveria fazer as perguntas certas para descobrir de maneira completa, mas sempre com cuidado para que não influenciasse assim o fiel. Apesar de tantas recomendações e conselhos, o Tribunal da Confissão representava um dos espaços onde mais frequentemente os sacerdotes resvalavam na disciplina eclesiástica. Existem inúmeros relatos dessa desobediência dos sacerdotes. Os relatos vão desde a alteração do local de confissão, vexame, exposição e assédio dos fiéis. Entre os sacerdotes desobedientes, Luiz Moti destaca Francisco de Paula Bernardes. Atuava na Igreja da Sacra Família, no Rio de Janeiro, e ele só aceitava executar o sacramento mediante presentes.
Também cita o padre José Brito de Souza, vigário do Rio Vermelho, do Cerro Frio, tinha ousadia de perguntar o endereço das mulheres em que os penitentes relatavam ter pecado, para que ele pudesse visitá-las. A confissão geral era solicitada quando o fiel, ao se confessar, ele tinha dúvidas se havia relatado todos os pecados em quantidade e gravidade, né? Então eles solicitavam, né, essa confissão geral, que inclusive o autor Luiz Motti, ele diz que até os sacerdotes também tinham dúvida referente aos seus pecados e também eram adeptos dessa confissão, para que assim eles não tivessem risco de pecar ainda mais ou queimar no fogo do inferno. Ao receber no confessionário convites indecentes ou ao serem vítimas de assédio sexual, tais mulheres, quando residentes em pequenas vilas onde só havia um sacerdote, ficavam impossibilitadas de serem absolvidas de seus pecados e, consequentemente, participar da Sagrada Eucaristia. A partir desse trecho, podemos identificar de que forma as mulheres eram tratadas após serem corrompidas e assediadas pelos sacerdotes, né? Eram proibidas de receber a Eucaristia, uma vez que elas só poderiam exercer esse sacramento a partir do outro sacramento, que seria a confissão. Dos muitos relatos, né, de assédio, eu trouxe o de Luísa de Souza Vieira, casada com um pedreiro da Paraíba. Enquanto estava doente, no leito de sua cama, ela solicitou que o frei Raimundo de Santo Antônio fosse visitá-la para que ela se confessasse. E ao chegar lá na casa dela, o frei solicitou que ela tivesse relações sexuais com ele. E ele assim executou tal desejo. As múltiplas religiões no Brasil colonial. Por fim, Luiz Motti reflete sobre as múltiplas religiões no Brasil colonial. Ele aborda que houve uma dificuldade imensa da Igreja Católica cristalinizar uma única religião pública e eclesial, justificando essa diversificação religiosa e das práticas de ocultação. E dessa forma finalizamos a exposição do capítulo 4, o cotidiano e a vivência religiosa entre a capela e o calundu, do livro História da Vida Privada no Brasil. Agradecemos a sua atenção.